Olá, meu quarto D! E aí, como vocês estão? Já estamos na quarta-feira, dia 5 de abril. Vamos dar início à nossa atividade, lembrando que amanhã, dia 6, quinta-feira, a partir de 1 hora da tarde, temos entrega da apostila e entrega do kit merenda, tá certo? É importante não perder, porque vão as atividades do mês de maio inteiro, tá bom? Então, se vocês não puderem comparecer, é a partir de 1 hora, mas eu acho que eu vou estar lá só até às 4. Se vocês não puderem comparecer até às 4, vocês peçam para alguém ir, outra pessoa pode buscar, ou então você pede que eu guarde a atividade e depois vocês vêm buscar aqui em casa, tá certo? Vamos dar início. Hoje a aula vai ser bem rápida, as atividades são bem leves, é uma folhinha de cada matéria. Teremos língua portuguesa, matemática e história, tá? Vamos continuar aquele exercício sobre o texto. Tô com um pigarrozinho. Sobre o texto de Marina e Teodoro, tá? Então, abram a página 123 e vamos responder essa página aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Primeira questão da página, né? Que no caso aqui é a quarta questão, que é a continuação do exercício de ontem. Assinale características presentes na carta de Marina. A gente até agora já conheceu 3 tipos de cartas, para você ver o quanto que o texto, o quanto que a linguagem transmite informações além do que está escrito, né? A gente consegue ver que se 2 pessoas se conhecem, se elas estão de bom humor, se elas estão de mau humor, se uma pessoa é mais velha, se uma pessoa é mais nova, de acordo, né? Como no texto de Sam, por exemplo, Sam só se refere à senhora Leroy só como senhora. Então, a gente já sabe que é uma pessoa mais velha, que ele respeita muito. Embora que ele tenha esse respeito, a linguagem que Sam usa no texto não é uma linguagem formal. É uma linguagem informal, né, de 2 pessoas que se conhecem, que têm intimidade, mas que ele não tem essa formalidade, ele tem o respeito na linguagem dele. E aí, a linguagem do texto de Sam é informal. Já o texto de Edviges para o Senhor Lobo, né, é um texto bem formal, que usa só palavras como Vossa Senhoria, prezado, idem, né? Umas palavras bem elegantes que não usamos no dia a dia, não usamos conversando com outras pessoas. E no texto de Marina e Teodoro é uma linguagem muito mais formal, né? Ela coloca até gírias que a gente fala no dia a dia, conversando com outra pessoa, com nossos colegas, fala legal, né? Ela usa várias expressões que geralmente não são escritas, são mais faladas, né? E só assim, nessa maneira de escrever, a gente já conhece os personagens, já sabe se eles são amigos ou não. É muito bom ler, porque a gente descobre várias coisas além das palavras que estão escritas, né? Agora vamos lá. Assinale características presentes na carta de Marina. Vocês vão marcar um X nesses 4 quadradinhos. Nos 4 não, né? Vocês vão ver quais são os verdadeiros e vão marcar um X nesses quadradinhos, tá bom? Aí vocês vão dizer se as características da carta de Marina é mais informal e espontânea, usa expressões mais comuns em ocasiões formais, faz um comunicado de forma objetiva, expressa sentimentos e emoções. Então, o que você achar que na carta de Marina tem essas características, você marca um X, tá bom? Agora vamos para a próxima questão. Na carta ao lobo, o advogado usa expressões Vossa Senhoria e prezado. Essas expressões seriam adequadas na carta de Marina? Explique. Ou seja, temos 2 perguntas em uma pergunta só, tá? Essas expressões seriam adequadas na carta de Marina? Aí você vai dizer se sim ou se não. Aí aqui tem explique. Você vai explicar por que você colocou sim ou você vai explicar por que colocou não, tá bom? Você acha que nessa carta de Marina e Teodoro combinaria essa expressão Vossa Senhoria, prezado Teodoro, hein? Pelo que você viu no texto. E se você ainda não leu o texto, que eu acho que é impossível responder essas questões sem ler o texto,
Leiam. E se esqueceram, releiam, tá? Próximo, letra B. E na carta de Sam, essas expressões seriam adequadas? Por quê? Sam e a senhora Leroy também são pessoas conhecidas, né? A linguagem deles não era uma linguagem tão formal. E você acha que combinaria essa expressão Vossa Senhoria Leroy? Será? Então, vocês vão ver se combina ou não. Aí, se não, você vai colocar não. Por quê? Aí vai explicar por quê. Aqui também são duas perguntas em uma pergunta só. Agora, na letra C. Que expressão Sam emprega que revela respeito e certa formalidade? Ou seja, não é totalmente uma formalidade. Na carta de Sam e da senhora Leroy, ele fala mais com respeito. Então, qual é a palavrinha que você usaria e que Sam usa na carta se dirigindo à senhora Leroy, que quer dizer que demonstra respeito, né? É só a gente pensar no dia a dia, quando a gente conhece uma pessoa mais... Conhece não, né? Quando vai falar com uma pessoa mais nova, aí chama dona fulana, seu fulano, senhor fulano, senhora fulana, né? Então, qual é a palavrinha que Sam usa para demonstrar que ele tem um respeito pela senhora Leroy, tá? É só uma palavrinha. E pronto, na sexta questão. Qual das 3 formas de escrever cartas você escolheria para se comunicar com um amigo que se mudou e foi morar muito longe? Aí você vai dizer se você escolheria a carta de Edviges, que é a advogada ao senhor Lobo, a de Sam ou a de Marina. Pronto, é só isso que você vai colocar. Eu escolheria a carta de Edviges para falar com meu amigo que está morando longe. É você que escolhe, é você que escolhe qual é a carta que você quer falar com seu amigo. E finalizamos a aula de língua portuguesa. E agora vamos para a página de matemática, lá no início do livro, página 12. Abram aí na página 12. Vamos ver os números maiores que 1000. Números maiores que 1000. Eu já gravei um vídeo mostrando, né, que nós temos. Deixa eu pegar esse quadrinho aqui para demonstrar, né? Nós temos unidade, dezena e centena. E com números maiores de 1000, nós teremos a mesma coisa, só que vai ser unidade de milhar, como tem aqui, ó. Vai ser unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. A mesma coisa assim. A gente vai usar a mesma... o mesmo raciocínio para calcular unidade, dezena e centena, vamos usar também para fazer unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Só aumenta mais números, mas é o mesmo esquema, tá? Vamos lá, primeira questão. Usamos números maiores do que 1000 em várias situações no dia a dia. Veja abaixo alguns exemplos. Nós temos 3 exemplos de números maiores que 1000 que são usados diariamente. Aqui, ó. Isso aqui numa placa de uma rua, tá vendo? Tá dizendo aqui, ó, o número, o número do CEP e tem esse número aqui que seria... Acho que é os números que tem na rua, tá? Aí aqui nós temos o preço do computador, né, que custa mais de 1000, ó, R$1.349. E nesse cartaz de teatro, que está dizendo que... Meu lápis caiu, vou pegar. Peguei. Pronto, aí aqui no cartaz está dizendo, ó, que a informação dos assentos, que são mais de 2.200 assentos no cartaz, né, que está disponível para as pessoas irem para esse teatro. Veja que os números maiores que 1000 são muito mais comuns no dia a dia do que a gente imagina. Agora vamos responder a letra A. O que os números estão indicando nas imagens acima? Conte aos colegas. Eu acabei de responder. Você vai dizer o que é que o número está indicando. O que é que o número está indicando aqui nesta imagem, nesta e nesta, nas 3 imagens, tá? Por exemplo, você vai dizer
Na imagem, na terceira imagem, você pode considerar como imagem número 1, número 2 e número 3. Aí você vai dizer, né? Número 1 está indicando o CEP e o número das casas da rua. Aí aqui está indicando o quê? Que é isso aqui. O preço. E aqui já tem a resposta, tá? Você só vai escrever o que está informando aqui, tá bom? Agora vamos para a letra B. Qual número é maior? 1894 ou 1996? Hã? Conte aos colegas e ao professor como você pensou para responder. Então, você só vai dizer aqui qual você acha que é maior. 1894 ou 1996? Agora, registre esses dois números no quadro de ordens abaixo e marque um X nas afirmações verdadeiras. Ou seja, você vai pegar esses dois números, o 1894 e o 1996. E você vai colocar aqui o que cada número representa. Você vai escrever aqui qual é a unidade desses números, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Gente, só em a gente falar, se você prestar atenção como você pronuncia, você descobre todas essas respostas, tá? Você vai descobrir qual é o maior, você vai descobrir onde cada númerozinho, 1996. Então, qual desses números é a unidade, é a dezena, a centena e a unidade de milhar? Aí você vai colocar aqui os números, tá certo? Os dois dessa pergunta aqui, tá bom? Agora responda os quadrinhos, essa mesma questão, é tudo continuando. O algarismo 8, aqui eu tô lendo esse primeiro aqui, ó. O algarismo 8 no número 1894 vale 8 centenas ou 800 unidades? Então, vai ser verdadeiro ou falso? Olha, presta atenção quando você for falar, ó. 1894. Aí, esse número 8, que tá no 1894, ele tem 8 centenas, ou seja, é um 800. Só em falar, a gente já descobre a resposta, né? Agora, pro segundo quadradinho. O número 1996 tem 10 unidades de milhar. Gente, é só a gente interpretar. Olha, tudo na vida é interpretação. Então, vamos interpretar esse número. Olha, tá perguntando se tem 10 unidades de milhar. Se fosse 10 unidades de milhar, seria 10.000. E o número é 1996. Será que é verdade que tem 10.000 nesse número? Aí você, se achar que é verdadeiro, vai marcar um X. Se achar que essa informação é falsa, você não marca nada, tá bom? Agora, no terceiro quadradinho. O número 1996 tem uma unidade de milhar, 9 centenas, 9 dezenas e 6 unidades. É verdadeiro ou é falso? Se for verdadeiro, marca um X. Gente, se você acertou aqui, você vai acertar aqui, né? Porque aqui você não vai colocar, nessa questão, você não vai colocar a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar de cada número. Então, aqui você vai saber se tem uma unidade de milhar, se tem 9 centenas, 9 dezenas e 6 unidades. Aí você marca um X se achar que é verdadeiro ou não. E concluímos a atividade de matemática. Vamos agora para o nosso livrinho de história. Continuando, falando da evolução dos transportes, né? Do quanto nos ajuda a evoluir o ser humano, né? O quanto é importante a gente poder se locomover mais rápido nos lugares, né? E na página 133 vamos falar mais sobre rodovias. Bom, nesse texto, eu quero que vocês leiam esse texto. Eu não vou ler aqui, senão nosso vídeo vai ficar muito grande, tá? Aqui tá falando sobre as rodovias, né? O quanto o transporte, desde o século XX, nos ajuda na nossa locomoção. Mas esse transporte passa por algum lugar, né? Esse transporte passa por estradas, por vias, por ruas, e eles precisam de
também, assim como os carros foram se modernizando, as rodovias também foram se modernizando. Então, vocês vão ler esse texto aqui, tá? Que é um texto, ele parece ser grande, mas as letras são... Ele parece ser grande, mas a letra... O texto... Bicho, agora me banei todinho. O texto parece ser grande, mas as letras são grandes, então o texto não é tão grande assim, tá? Aí vocês vão ler e saber dessas informações. Mas é tudo isso que eu tô falando aqui também. Que da evolução dos transportes e que também as rodovias, as estradas precisaram se modernizarem para acompanhar o ritmo dos carros, né? Imagina um carro veloz andando numa estrada toda esburacada. Não vai adiantar a velocidade desse carro porque ele não vai ter a agilidade, a gente não vai poder usufruir a velocidade dele, porque como é que ele vai correr no buraco? Ele vai ter que andar bem devagarzinho passando por um buraco. Então, assim que os transportes foram evoluindo, as rodovias e estradas e ruas também foram evoluindo, tá? Pronto. E na primeira pergunta da página 133, a gente fala exatamente isso. Ó. Pergunte a um adulto que você conhece, você vai fazer essa pergunta, olha. Na sua infância, como eram as estradas que chegavam até o município que você mora ou morava? Você vai perguntar, vamos supor que você pergunta a seu pai ou a sua mãe, como que eram as estradas na infância deles? Gente, eles vão ter uma resposta. Agora, se você perguntar para o avô, a sua avó, para uma pessoa mais velha, agora sim, com muitos anos mais velho, você já vai ter uma outra resposta, porque realmente as rodovias foram mudando. Vocês lembram que a nossa rua em Jupi, várias ruas em Jupi, eram de pedrinhas, né? Eram calçamento, e agora várias ruas têm como se fosse uma rodovia, né? Tá asfaltada, como numa estrada mesmo, como na pista, como a gente fala, né? Então, aí agora tá uma maravilha andar em Jupi, parece que a gente tá andando em cima de uma nuvem, né? Pra você ver que Jupi já modernizou. E antes, Jupi não tinha nem essas pedrinhas. Era estrada de barro, igual a gente anda hoje para ir para os nossos sítios, né? Aí eu quero que vocês façam essa pergunta. Se vocês conseguirem, se vocês têm acesso a duas pessoas bem mais velhas, né? Tipo, o seu pai, sua avó, sua mãe, ou uma vizinha mais velha, uma tia, avó, tá? Aí vocês fazem essa pergunta e vocês vão responder como que era as estradas aqui, tá? Aí você vai dizer, as estradas eram... Tananana. Depende das respostas, aí é cada um que vai ter uma resposta diferente, tá? Mas se vocês conseguirem duas respostas de duas pessoas bem mais velhas, vai ser bem interessante. Vocês vão ver o quanto mudou, né? Quanto evoluiu. Quando a gente fala assim em rodovias e estradas, a gente só lembra, né, de transportes de cidade grande, só lembra de trem também, de avião, só lembra da cidade de prédios. Mas você perguntando para uma pessoa aqui, perto de você, essa evolução das estradas já aconteceu aqui, pertinho da gente, tá? Não é só longe, não. A evolução, a modernização tá aqui, ó, ao nosso redor, presente entre nós. Quais são, agora a segunda pergunta, quais são atualmente as fontes de energia que movimentam os veículos que circulam nas rodovias? Ou seja, o que é que os veículos precisam se abastecer para andar? Nós temos vários tipos de fontes de energia para carro, depende de cada carro, tá? Aí vocês vão também escrever a que vocês conhecem e podem pesquisar, tá? Quais são as fontes de energia, que na próxima aula eu vou falar quais são as fontes que existem. Inclusive, nós vamos estudar muito sobre energia nesse mês de maio, principalmente na aula de ciências, tá vendo? Ó, hoje a gente tá na aula de história, falando de energia, mas vamos estudar bastante sobre energia, sobre os vários tipos de energia que existem na aula de ciências. Por isso que é importante não perder as aulas, porque uma aula conversa com a outra. Aí quando você vê ciências, a professora já falou disso lá em história. Tá vendo como é importante não perder? E concluímos nossa aulinha de hoje. Foi pouca atividade, mas eu falei bastante. Mas as atividades são bem pouquinhas, tá? Um beijo para vocês. Lembre-se que amanhã é dia de entregar atividades
e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.